Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho, seu comentário, nós passamos a palavra à Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Vamos ler de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 5, os inimigos desencarnados. Só o primeiro parágrafo. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, principalmente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Quando se fala em inimigos desencarnados, automaticamente nós recordamos os processos obsessivos. E por se tratarem de inimigos desencarnados, como o texto que foi lido, nós vamos nos lembrar também das obsessões dos desencarnados para com os encarnados, porque existem outros tipos de obsessões. Mas antes de prosseguirmos no raciocínio, é bom nos lembrar quem é esse obsessor. Acima de tudo, é um irmão doente, é um enfermo, que mantém uma monoideia, uma ideia fixa, uma ideia única, às vezes por séculos e séculos. E que monoideia é essa? Ora, vingança. A tal
ponto que esse irmão doente, que esse irmão enfermo, não consegue mais perceber-se, não se reconhece mais, não cuida de si, não busca o aprimoramento. Não, o alvo é o outro, é aquele que se tornou seu inimigo. E ele empenha essa entidade espiritual, feminina ou masculina, empenha todos os seus esforços para atingir o outro, o alvo, esquecendo-se de si. Então é por isso que a doutrina espírita vem nos dizer que esse irmão ou essa irmã que persegue o encarnado é doente, é enfermo e profundamente infeliz. O Rossandro tem uma experiência que ele compartilha em uma de suas palestras e tivemos oportunidade de ouvir. E para ilustrar esse trecho do Evangelho que foi lido, nós gostaríamos então de também compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir ainda. Ele conta que pôde participar de uma reunião mediúnica certa ocasião. E nessa reunião mediúnica manifestou-se um desses nossos irmãos tidos por obsessor. Ele trazia então, ele definiu seus planos de ação, os propósitos de vingança, e de fato a vítima encarnada estava definhando num leito domiciliar uma desorganização, uma debilidade física, orgânica, sem limites. Médicos, exames laboratoriais, exames complementares não detectavam. Não tinha como estabelecer uma profilaxia, um tratamento objetivando a cura, porque não havia diagnóstico. Porque o problema era 100% espiritual. Obviamente, dependendo do espaço de tempo, afeta também o corpo físico. Mas enfim, não há tempo para detalhamentos. Esse caso comoveu os presentes àquela reunião mediúnica, inclusive Rossandro, porque a entidade se manifestou e depois de expor todo o objetivo, a vingança, a vítima lhe era velha, conhecida do pretérito. Então, o benfeitor da casa, o amigo espiritual, usando de um aparelho mediúnico, através da psicofonia, dialoga com aquele irmão enfermo, evangelizando-o. E depois de algum tempo, quando o amigo espiritual, o benfeitor, fez uma pausa, o obsessor aproveitou aquele espaço e disse ao amigo espiritual: engraçado você, agora vem com esse discurso de bonzinho. Quando você estava do meu lado, no passado, você era o líder do nosso grupo. Agora que mudou de lado, vem com esse discurso santificado. Você é muito engraçado. E o benfeitor espiritual, com a doçura, a bondade que lhe era peculiar, lhe respondeu: ah, meu irmão, eu não mudei de lado, eu não mudei, porque para Deus não existem dois lados. Para Deus só existem filhos amados, muito amados, aqueles que estão em estado de inconsciência e aqueles que estão despertos, acordados. Para Deus só existem filhos amados, aqueles que não pararam de progredir,
e aqueles que estacionaram. Eu, meu irmão, eu não mudei de lado, eu apenas continuei a minha caminhada rumo ao progresso espiritual. E agora, meu irmão, eu faço a você esse convite. Mude, não de lado, porque não existem dois lados para Deus. Mude de patamar, mude o degrau onde você está estacionado. E agora olhe, vislumbre o amor, o perdão, a misericórdia. Saia desse patamar de vingança, de cobrança, de ódio. E mude, meu irmão. Mude sim, mude de nível. Porque para Deus, meu irmão, existe um caminho. O caminho do progresso contínuo, significando que não podemos estacionar. E nesse momento, meu irmão, você estacionou no degrau do ódio, da vingança, e não consegue ver-se a si mesmo, as suas próprias necessidades e carências. E através desse convite amoroso, esse amigo espiritual despertou aquele coração sofrido, cansado de tanta perseguição. Porque o fato é que não conseguimos ser felizes, fazendo os outros infelizes. E esse é um convite não só para aquele amigo espiritual que àquela ocasião se encontrava enfermo. O convite da continuidade é para todos nós. Porque para Deus, diz Rossandro, que compreendeu muito bem esse ensinamento, não somos avaliados porque somos bonzinhos ou não somos bonzinhos. Deus, na sua infinita misericórdia, nos avalia o percurso. Não desistimos do bem, não desistimos de nos melhorar, de progredirmos. É assim que somos avaliados. E essa é a mensagem que desejamos deixar para todos nós nesse momento. A necessidade de continuarmos agindo no bem, embora as nossas dificuldades ainda. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena,
Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas
suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas, penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando,
encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 5 de novembro de 1995. Paz é o que desejo a todos, fazendo votos que o trabalho se multiplique. Meus irmãos, o espírita precisa de muito trabalho. Espírita desocupado recorda de súbito seus velhos tempos no paganismo. Imaginam vocês que Paulo de Tarso, o grande batalhador do Evangelho, conseguiu cristianizar a todos os pagãos do mundo? De forma alguma. Acontece que os pagãos da pequena ilha se multiplicaram e ganharam a terra, e são tantos. O apóstolo, pois, não deu por encerrada a obra, apenas deu-lhe o início, e o mestre continuou a solicitar dos novos Paulos que se ergam, que se toquem, que se levantem e caminhem em busca dos pagãos em terras distantes. Não é preciso tanto. Não seremos tantos de nós os mais necessitados da palavra do Cristo? Não serão a nós dirigidos as palavras do profeta Daniel, quando dizia, em nome do Verbo Divino: esse povo me honra de lábios, mas mantém apartado de mim o coração. Acordemos, pois, meus irmãos, para o chamado da Boa Nova. Exercitemos em nós a prática das virtudes evangélicas e façamos renascer em nós o novo apóstolo, emergindo do homem velho que ainda mora em nós. Ressuscitemo-nos em espírito desde agora para a vida eterna, que nos convida a construir o reino de Jesus em nosso próprio coração. Não vamos esperar a morte chegar para comprovarmos todas as verdades que já nos tem revelado a doutrina espírita. Já ressuscitamos dos chamados mortos por milênios e milênios de vezes, e ainda haveremos que nesse ir e vir, tantas vezes quantas forem necessárias, para acordarem em nós mesmos o bem que nos compete fazer, em honra do Mestre Divino. Porque, pois, não nos ressuscitarmos dos vivos, agora, aqui e agora, e avançarmos um tanto mais na conquista desse bem eterno? Espíritas, o Evangelho nos chama, mãos à obra. José Tobias. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.